Olá, glória a Deus, a graça e a paz de Cristo Jesus, o Cristo ressuscitado, ao Espírito Santo, a Ele toda a honra, toda a glória, o poder, o louvor, o domínio, pelos séculos dos séculos dos séculos sem fim. Amém? Bendito seja Deus, o Deus de toda salvação, o Deus de toda graça. Eu sou o pastor Van e quero conduzir você, levar você a mais um estudo da Bíblia Sagrada, das páginas, na Bíblia, da Bíblia. E o estudo de hoje você vai perceber, você vai ver, você vai tirar algumas dúvidas que ainda porventura existam. A você do canal, iluminados pela graça, a minha gratidão pelos 341 inscritos, E Deus continue te abençoando de maneira poderosa, gloriosa, grandiosa em todas as áreas da tua vida, te fazendo crescer na graça e no conhecimento, que é uma necessidade nos dias de hoje. Que o cristão, que o homem de Deus, a mulher de Deus, cresça na graça e no conhecimento. A minha gratidão, a minha esposa, aos meus 2 filhos, a minha amada igreja, ao qual eu congrego aqui no templo, eu, pastor Van, congrego, nos reunimos no templo para pregar, ouvir, falar, viver, crer no Evangelho da graça, nas cartas de Paulo, revelado a Paulo, o Evangelho da graça, que é poder de Deus para todo aquele que crê. Então, este Evangelho da graça, independentemente do local, ele tem que ser pregado, anunciado, e para que ele possa, para que todo aquele que crê seja transformado, mudado para a glória de Deus, e que haja um crescimento espiritual na vida de todo aquele que crê no Evangelho. Então, bendito seja Deus. Ainda vou trazer um estudo, Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. Deus não habita, mas eu habito. E Deus está na minha vida, Deus está na sua vida. E aonde estiver 2 ou 3 reunidos, Ele, o Espírito, estará presente, seja numa garagem, seja no quarto, seja no templo, seja no galpão, seja em qualquer lugar, na praça, no mar, no navio, na lua, seja onde for, o Espírito de Cristo estará presente. Amém? Então o estudo hoje é bom, é forte, e eu vou trazer algumas revelações dentro desse texto aqui, Mateus capítulo 24, e o versículo de número 8, que diz, presta bem atenção aqui. Também quero mandar aqui uma graça ao meu amado irmão Fernando Costa e a sua esposa, ao meu amigo grandão. Fernando, receba meu abraço, toda a minha gratidão por você ter nos trazido, os primeiros passos, os primeiros ensinamentos sobre a graça do Evangelho da graça de Cristo Jesus a nós. Deus continue te abençoando grandemente, restaurando toda a tua saúde para a glória dele. Também o irmão Dácio, a irmã Lourdinha, o irmão Erickson, sua esposa, o irmão Amauri, a irmã Jó, a irmã Eliane. Aqui eu não posso deixar, porque foram meus primeiros inscritos, irmã Eliane, irmã Denise, irmão Beto, também o irmão Daniel, Então eles foram os primeiros a me incentivar, a me motivar, e para que eu abrisse um canal e falasse do que Deus tem me dado, me ensinado, através da graça de Cristo Jesus, as doutrinas da graça. Ainda estou crescendo, ainda estou na fase de crescimento, de conhecimento. Algumas coisas eu já posso dizer com 100% de firmeza,
princípio de dores já houve, a grande tribulação já houve, a vinda de Jesus em 70 já houve, a consumação, né, do reino, novo céu, nova terra, o reino de Cristo espiritual estabelecido em 70 para sempre, para a morada dos salvos, daqueles que partem e nunca mais voltarão, receberão um corpo glorioso. Partiu daqui, já tem um corpo glorioso nos esperando, espiritual, para morarmos eternamente na presença de Cristo e de Deus, e com todos os salvos escolhidos dos 4 cantos da terra e por todas as eras. Amém? Então isto eu posso afirmar com certeza e convicção, porque eu não sabia, mas hoje Deus nos trouxe esta revelação que está na palavra, está na Bíblia. Apenas não é ensinado nas escolinhas dominicais. Mas vamos lá. Então hoje eu quero falar com você e examinarmos este assunto aqui. Princípio de dores. O que significa para nós como história, e o que significou para eles, os discípulos, os apóstolos, a convivência, essa história, né, do princípio de dores. Então, a experiência que eles passaram, a dores, o sofrimento que eles, os discípulos de Pedro, de Paulo, de João, e os apóstolos, junto com os apóstolos, o que eles passaram nos anos 66, aliás, do ano 33 até o ano 72, houve o princípio de dores e a grande tribulação. Então, vamos lá, vamos examinar com cuidado, certo? Se eu extrapolar o horário aqui, você me perdoa, aceita, mas o assunto, eu vou ter que passar um assunto só aqui, não vou dividir em 2, tá certo? Então, mas eu garanto que você vai aprender, eu garanto que você vai mudar de opinião, tá bom? Segundo a Escritura. Bom, de início eu quero dizer o seguinte para você, meu irmão e minha irmã do canal. Hoje em dia, qualquer movimento, qualquer tremor de terra, qualquer barulho de guerra, qualquer pandemia, né, ou qualquer outro assunto desta natureza, se dizem logo assim, nos púlpitos, os profetas se levantam e dizem assim, princípio de dores, a grande tribulação está estourando, né? Eu já ouvi muitos doutores de anéis no dedo, principalmente no meio evangélico, né? Quem fala muito também da religião adventista, os doutores da igreja adventista do 7º dia. Eles são experts, eles são doutores em inventar profecias, eles são doutores. Então, como eu vim de lá, da religião evangélica, eu sei o que eu estou dizendo. Passei 28 anos iludido, com véu, cheio de véu no coração, na mente, aprendendo só de Moisés, praticante da lei de Moisés, e não conhecia nada do Evangelho da Graça revelado nas cartas de Paulo. Então, esses homens e essas mulheres, doutores da lei, ensinam que nós, né, estamos passando o princípio de dores. A pergunta é, isto é verdade, pastor Van? E eu digo a você, não. É mais uma invenção da religião evangélica, adventista, testemunha de Jeová. Todas elas ensinam, dizem, né, aquilo que a Bíblia não diz, não afirma. O princípio de dores e a grande tribulação aconteceu justamente do ano 33 até o ano 72, ok? Vou explicar isto aqui. Então, o que significou, né, para eles a expressão princípio de dores? Então, aqui está, ó, Mateus 24, versículo 8, que no grego, na língua original grega, está panta de tauta arche rudinon. Ou seja, tudo isto, ou porém, tudo isto, né, será o início das dores, ou
princípio de dores, dependendo da sua tradução, como está aí na sua Bíblia, como foi traduzido. A versão que você usa, a tradução que você usa, pode estar princípio ou início, né, das dores. Estou usando aqui a NVI, a nova versão internacional. Beleza? Amém? Glória a Deus. Vamos seguir. Então, Jesus se refere literalmente, quando ele profetizou isso aqui, até a proximidade do ano 66 da primeira era cristã. Da primeira era cristã, Jesus profetizou isso na vida dos discípulos e na igreja do primeiro século, aos irmãos, a igreja de Pedro, de Paulo e de João. É bom eu refrisar, afirmar sempre isso. Igreja de Paulo, de Pedro e de João não somos nós. A igreja de Paulo, de Pedro e de João foram os irmãos, né, da primeira era cristã, do primeiro século, ok? Até o ano 70. E depois 72, quando já estava se acabando a grande tribulação. Então Jesus refere-se literalmente aqui, princípio de dores, ele refere-se às dores ou contrações fortes que uma mulher sente quando está em trabalho de parto. Então Jesus está se referindo a uma linguagem cotidiana, a uma linguagem comum, uma linguagem popular, né? Eles usavam para dizer que que eles iriam passar por aflições, dores, sofrimentos. Então Jesus usa essa expressão aqui, que Paulo vai usar também para a igreja tessalônica. Então Jesus diz aqui, ó, tudo isto será o início ou princípio de dores. Muito bem. Então aqui, esta linguagem é usada para se referir de modo geral. Princípio de dores é o mesmo que dizer aflições, dores, sofrimentos, que os discípulos, os judeus do primeiro século e os convertidos da primeira era cristã, os convertidos ao cristianismo, iriam passar logo após a morte de Jesus. Então Jesus estava falando, preparando, profetizando, alertando de que a partida de Jesus, logo após a morte de Jesus, a igreja de Pedro, de Paulo e de João iria passar pelos princípios das dores, por sofrimentos, por calamidades, por perseguições, por aflições, ok? Até estourar a grande tribulação. Ou seja, seriam contrações. Uma dorzinha aqui, uma dorzinha ali, uma dorzinha mais forte aqui, outra dorzinha mais forte ali, até estourar aquela dor aguda, a contração mais forte quando uma mulher está em trabalho de parto. Isto chama-se princípio de dores. Amém? Glória a Deus. Então, tudo isto iria acontecer logo após a partida de Cristo, a morte, a ressurreição e a partida de Cristo, certo? E isso se deu exatamente no ano 33 até o ano 66. Este princípio de dores se deu, a história fala isso, a história confirma isso, né? Temos alguns historiadores que acompanharam, que vivenciaram literalmente, passaram por este processo de princípio de dores, grande tribulação, e viram, né, e testemunharam da vinda de Jesus no ano 70. E um deles é o historiador que todo seminarista tem, todo seminário aprova, todo teólogo, todo doutor, todas as religiões, né, adotam o historiador Flávio José. Inclusive eu tenho um livro dele aqui, muitas páginas, e a gente tem que ter paciência para ler. Mas ele conta, né, os pormenores, alguns detalhes, né, que nos leva, né, ao ano 70 da primeira era cristã. Então, esse princípio de dores começou no ano 33 até o ano 76.
quando deu início à grande tribulação. A grande tribulação foi um período de 7 anos, a começar no ano 66 até o ano 72. Eu sempre digo isso com a máxima, com o maior sofrimento, com a maior dor no ano 70, com o maior sinal que houve a grande tribulação, a queda do templo. Se você abrir no YouTube e pesquisar aí a queda do templo de Jerusalém, você vai ver, vai ter a certeza, vai ter a revelação de que a grande tribulação realmente aconteceu. Então, o que é ensinado na religião evangélica, Testemunha de Jeová, Adventismo dos Sétimos Dias, são apenas especulações e eles estão relatando, né, uma esperança que nunca vai chegar. Eles estão apenas relatando aquilo que a Bíblia diz, aquilo que já aconteceu. Isto aqui já aconteceu. E o que pode acontecer nos dias de hoje é uma guerra. Aí, ó, Ucrânia e Rússia. Não vejo grande tribulação, não vejo a vinda de Jesus. Daqui a pouco acaba, entra outra guerra, entra mais outro país, a pandemia chegou, já estamos na 3ª ou 4ª pandemia. Jesus não veio, não houve grande tribulação, não haverá grande princípio de dores. A vinda de Jesus nunca mais virá, porque ele já veio. Então, quando a Bíblia testifica a você, revela a você a vinda de Jesus, literalmente no ano 70, aí você descansa, passa a crer melhor, né, no Deus que você serve. Não é enganado por certas profecias, por certas mentiras de certos profetas mentirosos. Nesses dias que mais tem nos púlpitos das igrejas, das religiões, né, são profetas mentirosos. Eu fico com a Bíblia. Então, tá aqui. Então, aqui, ó, o início da grande tribulação que ocorreu, tá aqui, o princípio de dores, ocorreu no ano 33 até o ano 66. Porque do ano 66 ao ano 72, foram 7 anos profetizados por Daniel, que haveria a quebra de um pacto, né, e depois a grande perseguição e a grande tribulação, que já estava profetizado lá. Bom, então Mateus 24:8 está aqui. Mateus 24:8 diz: tudo isto será o início. Está aqui, ó. Início de quê? De dores, das dores, início das dores, ou princípio, né, de dores. Então esta palavra aqui, princípio de dores, princípio ou início. O grego, né, a língua original que foi escrita, Mateus a Apocalipse, no grego koiné, é o grego popular, o grego da época, era fácil de aprender e todos conheciam. Então, Mateus usa aqui para princípio ou início, ele usa um substantivo feminino arche, para origem, princípio, início. Então, quando Jesus diz aqui, ó, tudo isto será o início, ele está dizendo o princípio, né, a origem, o início, ou seja, seria aqui, ou foi um início, um processo, um começo de um período de perseguição, sofrimentos, angústias e dor sem precedentes. Então, o que houve aqui do ano 33 ao ano 66, pós morte de Cristo e ressurreição, foi um início, né, um começo de perseguição, sofrimento, de angústia, de dor e sem precedentes, ok? A perseguição aconteceu com Roma e os seus aliados, exércitos aliados de outras nações que se uniram a Roma para perseguir os judeus que adotavam o cristianismo. E os próprios judeus, né, que não eram convertidos a Cristo, também perseguiram, né, a própria igreja.
Então, você vai ver isso em Atos dos Apóstolos, capítulo 15. Beleza? Muito bem. Então, veja aqui, esta era, este começo profetizado, o início das dores, profetizado no Antigo Testamento, em Daniel, capítulo 9. Está aqui, ó. Daniel, capítulo de número 9, a partir do versículo de número 24, que diz, presta bem atenção aqui, o que Daniel profetizou nos últimos dias, para os últimos dias, que seriam os últimos dias daquela era, daquele aion dos judeus, certo? Profetizando sobre a cidade santa, o Messias, a Cristo, o Filho de Deus, que iria nascer o Messias, o Salvador, certo? Sobre Jerusalém. Preste atenção no contexto de Daniel, se foi para os nossos dias ou foi para aqueles dias do ano 70. Está aqui, ó. Daniel 9, versículo 24. 70 semanas, olha só, estão decretadas para o seu povo. Que povo? Os judeus, para eles. E sua santa cidade, Jerusalém, para acabar com a transgressão, para dar fim ao pecado, para expiar as culpas, para trazer justiça eterna, para cumprir a visão e a profecia e para ungir o Santíssimo. 25. Veja bem, saiba e entenda que a partir da promulgação do decreto que manda restaurar e reconstruir Jerusalém. Aonde está Jerusalém no Brasil? Aonde está Jerusalém? Foi para aquele tempo, Jerusalém do ano 33 até o ano 72, acabou no ano 70, Jerusalém. Até que o ungido, será que o ungido vai ter que nascer de novo? Impossível, o ungido já nasceu de Maria, sob a lei, para guardar a lei, para tirar a lei dos judeus, a culpa dos judeus. Isso já aconteceu. Hebreus dá uma aula sobre isso. É que não pode ser ensinado na escolinha dominical ou nas escolinhas dominicais e nem no salão do reino e nem nos estudos sabatinos, né, da Adventista do sétimo dia, né? Jerusalém, até que o líder venha, o ungido, o líder venha. Haverá 70 semanas e 62 semanas. Ela será reconstruída com ruas e muros, mas em tempos difíceis. 26. Depois das 72 semanas, o ungido será morto. Quem? Isto ainda vai acontecer. Irmão, presta, olha que falta de ser verdadeiro, de dizer a verdade, de ser covarde com a Escritura, certo? Olha só, depois das 72 semanas, o ungido será morto. Isso já aconteceu. Isso aconteceu no ano 33 da primeira era cristã. E os religiosos pegam tudo isto e jogam para os dias de hoje. Isto é um absurdo, isto é um erro, isto é uma ignorância, isto é um atropelo teológico, escatológico. Então, o ungido será morto e já não haverá lugar para ele. A cidade, Jerusalém, e o lugar santo, o templo de Jerusalém, serão destruídos pelo povo do governante, por Roma. Serão destruídos, foi destruído no ano 70. Aprenda isso, isso já aconteceu. A princípio de dores, grande tribulação, a vinda de Jesus. A Bíblia é um livro histórico. Serão destruídos pelo povo governante que virá. O fim virá como uma inundação. Guerras continuarão até o fim e desolação foram decretadas. Você vai ver isso em Lucas capítulo 21. Lucas falando sobre a destruição de Jerusalém, a vinda de Jesus, a segunda vinda de Jesus, certo? E a consumação do reino eterno de Cristo Jesus. E o 27, que diz, com muitos ele fará uma aliança que durará uma semana, 7 anos. No meio da semana, ele dará fim ao sacrifício e à oferta,
ela do templo, e numa ala do templo será colocado sacrifício terrível, até que chegue sobre ele o fim que lhe está decretado. Ala do templo. Que templo? O templo da Igreja Universal, o templo da Assembleia, o templo da Batista, o templo da Unidos do Brasil, o templo... Que templo? Da Congregacional. Não, foi o templo de Jerusalém que caiu em 70, ok? Isso a história conta com categoria de que tudo isto já aconteceu, ok? Agora, Jeremias 30, versículo 7, o que é que diz Jeremias? Jeremias, deixa eu achar aqui, Jeremias, capítulo 30, e o versículo 7, 30, versículo 7, que diz: como será terrível aquele dia, sem comparação. Será tempo de angústia para Jacó. Olha a ligação, olha a familiarização dos personagens, do contexto. Como será o quê? Será tempo de angústia para Jacó, mas ele será salvo. Aí tem mais, Apocalipse 3:10. Vamos aqui. Apocalipse capítulo 3, veja que o próprio contexto, né? Tudo leva e levava para Jerusalém, para o templo de Jerusalém, para Cristo, para os judeus. Capítulo 3, versículo 10. E tudo para aquela época, né? Para o ano 60, o ano 33, quando Jesus morreu, né? Até o ano 70, com a queda do templo. Versículo 10. Visto que você guardou a minha palavra de exortação e perseverança, eu também o guardarei da hora da provação que está para vir sobre todo o mundo. Eu tenho um estudo muito bom sobre o mundo oicomene, não o mundo de hoje, mas o mundo daquela época, que chama-se oicomene, que foram as terras dominadas por Roma. Onde Roma dominava, ali era o mundo. Foi o mundo dos judeus, ok? Para pôr a prova os que habitam sobre a terra, o globo terrestre, não, aqui é ge. Esta palavra terra aqui no grego, está lá um termozinho ge, que significa terra de Israel. O que mais? Capítulo 7 agora do Apocalipse. Capítulo 7, versículo 13, que diz: Então um dos anciãos me perguntou: quem são estes que estão vestidos de branco e de onde vieram? Quem são esses? De onde vieram? Aí a resposta: respondi, Senhor, tu sabes. E ele disse: estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestes e branquearam no sangue do Cordeiro. Vieram de onde? Da grande tribulação. Ou seja, eles já estavam passando, aqui antes de 70, anos 68, 69, certo? Já estavam sendo resgatados, arrebatados para a presença de Cristo, para o reino de Cristo. Se você ler o contexto do capítulo 7, você vai ver que eles já estavam servindo a Deus, né, num corpo glorificado, num corpo já transformados, eles já estavam na presença, servindo a Deus. Quer ver isso aqui? Olha só, versículo 10. E clamavam em alta voz, né, pertencendo a ser sentado no trono. Deixa eu ver aqui. Aqui, ó, pronto, aqui. Versículo... Aqui, ó. Pois, versículo 15. Por isso, eles estão diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite em seus santuários. Isso aqui é no céu, é na glória, na eternidade, no reino de Cristo. Então, os que vieram, os que morreram, estavam agora diante de Deus, já num corpo glorificado, servindo a Deus de dia e de noite. Já quebra aqui uma escatologia de que nós vamos ter que voltar para este corpo, depois ir de novo. Não, morreu em Cristo Jesus,
já recebe um corpo glorificado. 2 Coríntios capítulo 5, dá uma lidazinha aí, 2 Coríntios capítulo 5, e procura saber o que é um edifício feito no céu, não por mãos de homens, mas feito no céu pelo próprio Deus, preparada para os santos, os salvos, os que partirem desta terra. Amém? Então, Lucas, agora veja o detalhe de Lucas sobre o princípio de dores e a grande tribulação que estava acontecendo, né, nos dias de Pedro, de Paulo e de João. A igreja pega isso aqui, a religião evangélica, Testemunha de Jeová e Adventismo do Sétimo Dia, e traz isso para os nossos dias. Isto é o maior erro escatológico. Isto é uma maior aberração, né, que a gente escuta, que eu escutava e não sabia. Mas olha o que é que Lucas diz sobre esse contexto de princípio de dores e grande tribulação. Lucas, capítulo de número 21, e o versículo de número 20, que diz: quando virem Jerusalém rodeada de exércitos, quando virem o quê? Quem? Jerusalém. Jerusalém é Brasil, Jerusalém é África, Jerusalém é China, Jerusalém é a Rússia. Não, Jerusalém é a Ucrânia, que foi invadida pelo exército romano. Não bate a sua escatologia evangélica, adventista e Testemunha de Jeová. Não bate com a Escritura, com o que disse Lucas, Mateus, com o que disse Paulo, com o que disse Jesus, certo? Então, quando virem Jerusalém rodeada de exércitos, princípio de dores, aqui já ia estourar a grande tribulação. Vocês saberão que a sua devastação, né, está próxima. 21. Então, os que estiverem na Judéia, fujam. Olha o contexto, Judéia. Fujam para os montes. Os que estiverem na cidade santa, na cidade saiam. E os que estiverem no campo, não entrem na cidade. Né? Quando eu não lia isso aqui direitinho, com os olhos da mente iluminada, eu acreditava que eu estava em Jerusalém e ia fugir para o monte. De que eu era um judeu e não poderia vir para a cidade. De que não poderia sair no sábado, porque eu era um judeu. Não, mano. Não, isso é uma enganação. Você foi enganado ou é enganado até quando você quiser. Mas quando você diz chega de enganação, aí você crê no que diz a Bíblia, certo? Pois esses são os dias de vingança e cumprimento de tudo que foi escrito, certo? Tudo que foi escrito iria se cumprir, se cumpriu lá no ano 70. 23. Como serão terríveis aqueles dias para as grávidas, olha, para as grávidas, né? Princípio de dores, e para as que estiverem amamentando, haverá grande aflição na terra e ira contra este povo. Na terra, Jerusalém, não mundo, Jerusalém, certo? 24, que diz: cairão pela espada e serão levados como prisioneiros para todas as nações. Jerusalém, o mundo, as nações, o Brasil, Rússia, a China, o mundo todo? Não. Quem? Jerusalém será pisada pelos gentios até que os tempos deles se cumpram. Presta atenção. Agora, princípio das dores, voltar lá para Mateus, que é importante. Isto aqui, ó, Mateus 24, 8. Aqui. Princípio das dores, presta atenção aqui. Seria o início de uma grande catástrofe que foi única. O princípio das dores foi o início, o princípio, o começo de uma grande catástrofe para os judeus, para Israel no ano 70. Ou seja, do ano 33 até nos princípios do ano 70, foi o princípio, as contrações de dores de uma mulher em trabalho de parto, para a gente entender que Jesus estava falando aqui. Então foi apenas o princípio até chegar 70,
né, que foi a queda do templo de Jerusalém. Ali foi realmente a grande tribulação profetizada por Jesus, tá certo? Então, o princípio das dores seria o início de uma grande catástrofe, que foi local, única, nunca houve e nunca haverá, jamais. Eu tenho visto nos canais de YouTube, nos estudos, né, ouvia muito nas escolinhas dominicais, que ali foi, não, realmente, né, os de púlpitos, os pastores, os doutores de anéis, realmente houve uma grande tribulação, uma pequena tribulação, mas a grande está para estourar. A Bíblia não diz isso, não está escrito isso em lugar nenhum. Olha o que Jesus disse sobre o que houve no ano 70. Olha só, Mateus 24, versículo 21, ele diz: porque haverá então grande tribulação. Olha só, o verbo haverá no futuro. Jesus estava antes de 70. Hoje, eu e você podemos dizer, traduzir esse texto assim: porque houve então grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo e nunca mais haverá. Houve grande tribulação no ano 70, ok? Houve, o verbo agora é passado. Não podemos mais ler isso aqui e dizer para o futuro, porque nós não estamos antes de 70. Jesus disse porque haverá, ele estava antes de 70, ele estava no ano 33. Mas nós que já passamos do ano 70, né, da grande tribulação, porque houve grande tribulação. Paulo, o apóstolo Paulo, ele alertava, né, os irmãos de 1 Tessalonicenses, os irmãos à igreja tessalônica, que é o pior, né, que após o princípio de dores, aqui, né, vamos voltar para cá, Mateus 24, versículo 8, então Paulo, ele alertava, né, aqui, ó, tudo isso era o início das dores. Alertava os irmãos que após isto aqui, haveria o pior. Haveria a catástrofe, haveria a dor aguda, a dor profunda, né? Aquela dor que chega a desmaiar o ser humano, ou a própria mulher, certo? Quando está em trabalho de parto. Então, Paulo alertava isso aqui, a igreja tessalônica, que se preparasse, que ficasse firme, que não recuasse, que permanecesse firme no evangelho da graça de Cristo. Olha só, 1 Tessalonicenses, então Paulo alertava os irmãos que o pior estava por vir. O que era o pior? A grande tribulação que já estava estourando, porque eles estavam no ano 52, 53, ok? Aqui, ó, quando ele escreveu aos Tessalonicenses, 50, 52. Então, 1 Tessalonicenses, está aqui, capítulo 5, do versículo 1 ao 3. Olha como é que Paulo preparava, falava, comentava, ensinava, doutrinava os irmãos do primeiro século sobre o princípio de dores e grande tribulação que estava estourando. Olha o que Paulo dizia. Vê se Paulo aqui está profetizando, ou veja se Paulo está lançando os verbos para o futuro. Olha o que Paulo diz. Irmãos, está falando com quem? Comigo ou com você? Não, ele está falando com os irmãos adventistas, que são os maiores inventores de profecias. Não, ele está falando com os pastores e os doutores de anéis da religião evangélica. Não, ele está falando com os irmãos católicos. Não, peraí, pastor, confusão. Ele está falando com a religião das testemunhas de Jeová, que são mais, né, conhecedores. Irmãos, ele está falando para os seus irmãos contemporâneos, para os irmãos da sua época, os irmãos que estavam vivendo no ano 50, 52, os irmãos da primeira era cristã, os irmãos que passaram pelo princípio de dores e pela grande tribulação. Ele diz, irmãos, quanto aos tempos e épocas, não precisamos escrever-lhes, não precisa mais, vocês já são conhecedores do que vai acontecer. Vocês quem? Nós ou eles? Eles, da primeira era cristã, do primeiro século, do ano 50, 52. Agora o 2, olha o 2.
pois vocês mesmos sabem perfeitamente que o dia do Senhor virá como ladrão. O dia do Senhor é grande tribulação. Não é arrebatamento, não é Jesus ia levar a vinda de Jesus. Não, o dia do Senhor aqui é grande tribulação. Tem um estudo aí embaixo bom sobre isso. O que significou para eles, para os judeus, o que significava o dia do Senhor, ok? Então, pois vocês mesmos sabem perfeitamente que o dia do Senhor, a grande tribulação, virá como ladrão de noite. Olha o 3, agora o 3. Quando disserem paz e segurança, então, de repente, a destruição virá sobre eles, como dores a mulher grávida. Olha só o que é que Paulo diz aqui. Repete lá, né, a mesma expressão de Cristo, né, as dores de parto, ou princípio de dores. Paulo dá um detalhe melhor. Paulo, a expressão de Paulo é mais esclarecedora para os irmãos da época, porque eles já estavam, porque Paulo já estava preparando os irmãos aqui para este dia, para a grande tribulação. Quando disserem paz e segurança, então de repente a destruição virá sobre eles, como dores a mulher grávida, e de modo nenhum escaparão. Então, as dores de parto aqui eram as contrações, né? As aflições, as perseguições, que cada dia estava ficando mais ferrenha, né? Mais sofrimento, mais dores, mais forte. E isto tudo aconteceu no ano 70, a catástrofe maior, a grande tribulação. Então Paulo estava falando para ele, para a igreja tessalônica, estava preparando eles para aquele grande acontecimento, os princípios de dores e grande tribulação. E em seguida, a vinda, né, do Filho do Homem e o estabelecimento do reino eterno de Cristo Jesus, novo céu, nova terra. Novo céu e nova terra é o estabelecimento do reino, é o domínio, é o governo de Cristo em seu reino, aonde habita a justiça. Isto é novo céu e nova terra. Então, em segundo, né, em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 3, que diz, lá no finalzinho aqui, como dores a mulher grávida. Então, a expressão dores de parto, certo? Paulo usa um substantivo feminino, rudim, grego, rudim, da raiz rudinon, da raiz grega rudinon, que literalmente é dores de parto. Paulo está falando aqui, ó, deixa eu colocar aqui nessa versão fiel, que a gente vai entender melhor, que é até melhor de entender aqui, ó. Pois que quando disserem a paz e segurança, então lhe sobreverá a repentina destruição, como as dores de parto, aquela que está grávida, e de modo nenhum. Então, dores de parto, aquela que está grávida. Dores. Então, para dores, né, a expressão aqui para dores, que vem da raiz grega rudim, que literalmente significa dores de parto. Rudim, esse termo grego, dores, rudim, significa dor aguda, né? Paulo refere-se à dor de uma mulher em trabalho de parto, assim como Cristo também profetizou Mateus 24:8, princípio de dores. Então, dores aqui está se referindo a uma mulher em trabalho de parto, e a dor rudim, a dor aguda, a dor mais forte, né? Aquela dor intensa, né? Ou uma dor maior, agora a dor aguda. Então, rudim para dor, né? A dor aguda, Paulo refere-se à dor de uma mulher em trabalho de parto. Então, princípio de dores, né, significou, para a gente fechar aqui, meu amado irmão, minha amada irmã, você do canal Iluminados pela Graça, concluímos que princípio de dores, deixa eu voltar lá para Mateus capítulo 24, versículo 8, esta profecia aqui, ó, mas, né, aqui, mas todas estas coisas são princípio de dores. Então, concluímos que princípio de dores significou
Não se preocupe que você não vai passar mais por isto aqui, nem pela grande tribulação, e nem vai ver a vinda de Jesus. Nem se preocupe com isso. Pode dormir em paz. Esse princípio de dores significou para os discípulos, para os judeus e para os cristãos da primeira época cristã, da primeira era, certo? Aos convertidos, este princípio de dores, né, significou começo de dor, sofrimento, calamidade, destruição do tipo mais severo. Isso significou para eles, para a igreja de Pedro, de Paulo e de João. Então, princípio de dores, isto aqui é uma história passada. Isto aqui já aconteceu. Deixa eu ver se eu estou aqui. Mas todas estas coisas são princípio de dores. Então isto aqui é um acontecimento que ficou registrado na história. Não vamos vivenciar mais isto aqui. E nem teremos grande tribulação, porque já ocorreu logo em seguida isto aqui. Então quem vivenciou isso aqui? A igreja de Pedro, a igreja de Paulo e a igreja de João. A igreja do primeiro século. A igreja da primeira era cristã. Princípio de dores foi do ano 33 até o ano 66. Houve o princípio de dores. Ou seja, perseguições, sofrimentos, lutas, dores, mortes, cadeias. Isso foram os princípios de dores contra os cristãos convertidos a Cristo. E a grande tribulação ocorreu do ano, em seguida aos princípios de dores, a grande tribulação do ano 66 até o ano 72, com a máxima da grande tribulação, a maior sofrimento, a maior catástrofe, a maior dor aguda, Rudim, aconteceu no ano 70, com o sinal, a queda do templo. Beleza? Então, esse princípio de dores anunciava isto aqui, ó. O princípio de dores era só um prenúncio disto aqui, ó. Porque haverá então grande aflição, a grande tribulação. O princípio de dores anunciou isto aqui. Não foi nem a grande tribulação, foi apenas princípio, ok? Então, porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco haverá. Então, meu amado e querido irmão, eu espero ter sido útil a você, que você tenha entendido. Se não entendeu, leia de novo. Meus agradecimentos, veja o vídeo 1 a 2 vezes, certo? Meus agradecimentos diretamente a cada irmão inscrito neste canal. Eu peço a sua ajuda, que você faça este canal crescer, manda, compartilha, aperta aí diretamente, antes de assistir, dá o like, se inscreva no canal, né? A sua participação, a sua ajuda é de extrema importância neste canal Iluminados pela Graça, a sua inscrição. E comenta aí o que faltou, o que não faltou, o que é, o que não é, tá certo? Então, princípio de dores é isto aí que você ouviu neste vídeo. Deus te abençoe grandemente para a glória dele. Amém.